bem com você? Bom, não tá fácil fazer um programa gravado. Eu não vejo a hora de voltar nesse programa ao vivo. A gente está sempre tentando montar um programa especial e diferenciado aí para você. E vários assuntos, até para sair um pouco dessa história, né? Que a gente vê 24 horas, lembrando que a gente toma todos os cuidados devidos, tanto na limpeza com água e sabão, álcool em gel, distanciamento, uso de máscara. A gente, depois que sai do estúdio, fica realmente com máscara. Eu quero deixar isso bem claro para que a gente seja consciente, porque é muito difícil conscientizar num momento de mudança tão drástica, né? Acho que a coisa mais difícil é a gente mudar de uma rotina para outra. Mas quem sabe daqui a uns meses já estamos todos no programa ao vivaço aí com a sua participação pelo WhatsApp. Inclusive, nas nossas redes sociais, você pode ir mandando suas perguntas pelo Facebook, pelo Instagram e também no nosso WhatsApp, que está sempre na tela para você. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acredito que às vezes ele é constrangedor, às vezes muita gente tem vergonha de falar disso. Muitos casais se separam, muita gente briga porque um joga a culpa no outro. Eu já ouvi, já conheci várias histórias. E hoje eu recebo aqui no meu estúdio o Dr. Gustavo, urologista, para falar da infertilidade, é isso que a gente fala, né? Que é diferente de impotência, né? Primeiramente, obrigado aí pela presença aqui no programa. Infertilidade é um dos temas que a gente vai abordar hoje aqui no bate-papo, né? Mas eu acho que o grande tema que você está comentando aí, que gera mais polêmica e que acaba sendo um dos, vamos dizer assim, dos divisores aí de muitos casais, é o tema também da impotência sexual, que a gente acaba falando aí com os termos mais técnicos de disfunção erétil, né? E aí são temas diferentes, mas que acabam tendo uma ligação também no tema aí da urologia, né? Nós vamos falar no caso, porque eu já presenciei casos assim, ó. Começa a briga do casal. Casaram, então ninguém consegue engravidar. E parece que gera um estresse e a pessoa fala assim, começa aquela, é você. Aquela culpa, né? E a culpa de você projetar no outro, e isso acontece em quase todas as situações de relações, é interessante você não assumir. É melhor você projetar do que você assumir, né? Do que você absorver, é melhor você jogar. É bem isso. Eu já vi casais que os dois eram absolutamente normais, fazia exame, não tinha nada. E aí, a hora que ia ver, quando desencanava, engravidava. O estresse também atrapalha no casal? Porque a gente vai falar depois, eu vou te fazer perguntas de N tipos aqui que a gente tem, mas essa é uma questão que eu já vi casal assim, brigaram, não ia, fazia exame, os dois não tinha nada e de repente, depois que desencanam, falaram, não quero mais, acho que vamos adotar, e aí engravida. A infertilidade conjugal, que é o termo correto, né? Quando a gente fala quando um casal está tentando ter filhos e não consegue, ela tem inúmeros fatores que devem ser aí investigados aí na rotina do casal infértil, né? Dentre esses fatores, a gente normalmente separa entre causas femininas, causas masculinas. Vão ter aquelas causas que vão ser investigadas e resolvidas pelos ginecologistas e as causas que vão ser investigadas e resolvidas também pelo urologista, né? O estresse, como você citou, ele se enquadra sim, né, dentre uma das causas aí de fatores aí de infertilidade. Não é o principal, tem outras causas aí mais frequentes, mas ele pode se enquadrar como, vamos dizer assim, uma causa de infertilidade de masculina como feminina também, né? Depende muito de como que esse estresse vai estar enquadrado aí no casal. Quando eu procuro médico, porque na verdade, vamos supor, eu estou namorando muita situação também, a pessoa usa muito anticoncepcional, as mulheres em si. Aí tem gente que engravida rápido e tem gente que não consegue. Tem isso, tem um tempo, tem aquela história que fala assim, primeiro você tem que tirar o anticoncepcional e esperar um tempo para o seu corpo limpar, eles falam. É verdade isso? É verdade. A recomendação para um casal procurar ajuda médica é que ele esteja tendo pelo menos aí
há cerca de 1 ano relações frequentes. Não adianta aquele casal que está há 1 ano tentando ter relação, mas que se encontra uma vez por mês, porque moram em cidades diferentes ou por conta da rotina de trabalho, não permite a relação com uma frequência, né? Então, o que a gente estabelece é que a procura para o serviço de infertilidade, né, ela ocorra em casais que já estão há pelo menos 1 ano sem fazer uso de nenhum tipo de método contraceptivo, como preservativo, pílula, DIU ou qualquer um outro desses implantes hormonais que têm sido usados hoje em dia. Se esse casal em 1 ano não conseguiu, não engravidou, já fez todas as tentativas, está tendo uma frequência de prática sexual de pelo menos 3 a 4 vezes por semana, esse casal deve ir para uma investigação. No caso, a idade interfere? Do homem parece que não, mas da mulher sim? Interfere, né? Do homem interfere também, mais menos, né? A mulher, quando ela nasce, ela já nasce com todos os seus óvulos prontos, né? E conforme ela vai menstruando, essa reserva funcional que ela tem de óvulos vai diminuindo. Ou né? seja, não tem como a gente saber quanto de óvulos tem, né? Tem como estimar, né? Por exames hormonais, quando o ginecologista ele faz a avaliação hormonal da mulher, existem alguns exames que eles podem mais ou menos estimar o quanto de óvulos você ainda tem reservados no organismo, né? Então, isso é uma estimativa. São bons, que nem os meus óvulos, vamos falar assim, de lá de 15 anos ou 20 anos, é igual do meu de 40? Não é igual, né? Por isso que existem gráficos que mostram que a taxa de gestação e de natalidade, conforme a idade vai avançando, ela vai diminuindo progressivamente, né? Apesar que a mulherada hoje está tendo filho muito mais velho do que antigamente. Sim, isso aí é uma tendência... Porque todo mundo está trabalhando, se ocupando. Isso assim. É uma tendência histórica, né? Cada vez mais casais têm deixado para ter prole aí com uma idade mais avançada, né? No caso, vamos falar assim, se uma pessoa passou da idade, a mulher, mas ela quer ter, tem condição de eu fazer um estudo e falar, doutor, eu consigo engravidar? Existe sim. Hoje as tecnologias de fertilização assistida, elas estão muito mais desenvolvidas do que era antigamente, né? Então, assim, mesmo pacientes que já têm uma falência ovariana, que a gente fala, que já não tem mais a possibilidade de gerar filho com o seu próprio óvulo, ela pode fazer uso de doação de pessoas mais jovens, né? E usar, a gente chama de óvulos de doador, né? Isso aí pode acontecer com homens também, aqueles homens que não produzem espermatozoide ou que deixaram de produzir por alguma doença ou por alguma causa que a gente pode discorrer aí, eles também podem fazer o uso de doação de sêmen. No caso aqui eu vou fazer uma pergunta que acho que é muito comum. Hoje muita gente faz, principalmente os homens, vasectomia. Mas já ouvi até caso de homem que fez vasectomia, deu até briga, hein? Que aí a mulher engravidou, apesar que eu sei que a chance é pequena. Mas você vai me responder as duas. Eu acho que você pode, eu acho. É possível reverter uma cirurgia de vasectomia? Por exemplo, primeiro casamento, aí separou, ele casou com outra, ela não tem filho, quer ter filho. É possível? Rita, é possível sim. A vasectomia, ela é um dos procedimentos mais procurados pelos casais, como um método definitivo contracepcional, né? Ele é um dos mais seguros, é um método relativamente simples de ser feito, porque ele é feito com uma anestesia local, é um procedimento rápido, né? A indicação de fazer, pelas normas do Ministério da Saúde, é que o casal tenha pelo menos 2 filhos e casais com mais de 25 anos. E uma vez feita a vasectomia, é um procedimento que, a princípio, a gente considera como definitivo, né? Ele é um procedimento que você não tem que fazer troca, manutenção, é um procedimento definitivo, né? Com taxas de insucesso muito baixas, né? Quando você realiza uma vasectomia, a recomendação é que normalmente 60 a 90 dias depois do procedimento seja feito um exame de espermograma para você ter certeza que realmente o procedimento foi bem sucedido, né? E só depois dessa confirmação que a gente libera o casal para poder voltar à prática sexual sem nenhum outro método contraceptivo, né? Existem, como você me perguntou, existem chances da vasectomia não ser bem realizada por problemas técnicos ou até por problemas da anatomia de cada paciente, por isso que a gente deseja um exame confirmatório, né? No caso, você ia falar outra coisa? Eu ia só complementar, que você perguntou também sobre a reversão, né? Você falou assim, se é reversível. Apesar de a gente considerar como um procedimento definitivo, a vasectomia ela pode sim ser reversível, né? O mais comum é essa situação que você citou, né? São casais que tiveram filhos aí num relacionamento anterior
e por conta de divórcio, separação, num novo relacionamento, deseja ter filho com a atual parceira e deseja ter filho de forma natural, sem precisar fazer uma punção, sem precisar fazer uma técnica de fertilização. A gente pode sim reverter a vasectomia. Ela normalmente tem taxa de sucesso alta, desde que o tempo de vasectomia não seja um tempo muito longo. Por exemplo, a taxa de sucesso de vasectomia numa pessoa que fez a cirurgia há 5 anos vai ser muito maior do que naquele paciente que fez a cirurgia há 20 anos. Né? Normalmente, pacientes que já fizeram a vasectomia há mais tempo, a gente tem uma tendência a não indicar o procedimento e oferecer outras técnicas de extração de espermatozoide. Né? No caso, quando a gente fala do homem e da mulher, a mulher a gente sabe já do envelhecimento, de óvulo, né? Eu já vi gente virar de ponta cabeça, eu já vi gente falar assim, eu tenho que ficar quieta e pôr as pernas para cima. Eu já vi gente de todos os jeitos. É mais fácil na mulher ou no homem? Porque assim, como a gente procura saber? Porque eu percebo assim, essa história de um jogar a culpa no outro e às vezes é o homem que não pode e a mulher pode. E vira realmente, eu acho que a mulher aceita até mais que o homem. O homem parece que mexe com a masculinidade dele, não sei, poxa, eu não posso ter filho. Eu já vi isso em muitos casais, presenciei já. A porcentagem de causa masculina e feminina é semelhante. Né? Dos casais inférteis, vamos supor assim, de cada 10 casais que são inférteis, normalmente 30% a 40% é de causas femininas, 30% a 40% masculinas. Então tá equilibrado. Só que culturalmente, normalmente quando você tem um casal infértil, quem acaba procurando primeiro é a mulher, porque ela já tem o costume da mulher jovem de fazer a rotina com o ginecologista. Exames, tal. Ele já pede os exames. Uma vez que os exames da mulher não estão normais, o próprio ginecologista costuma orientar, seria legal o seu marido procurar um urologista para fazer uma rotina. O espermograma quem que faz? Para onde pede o exame, por exemplo? Que é o primeiro que faz? O espermograma ele é um exame coletado pelo homem, né? Ele é o exame inicial da nossa, vamos dizer assim, da nossa cascata de exames que a gente pede. O primeiro. Uma vez que o espermograma está normal, dificilmente você vai precisar fazer outros exames complementares para investigar, porque ele já é o fim da produção. Porque eu conheço um caso, porque era meio assim, a gente convivia tudo junto, de amigos, eu conheço um caso assim, o casal não engravidava, ela tinha tudo normal, aí ele fez o espermograma, o esperma era bom, mas a contagem baixa, e isso dificulta também. O espermograma, ele é um exame que ele tem inúmeros variáveis para a gente poder analisar. Tem a contagem, tem a motilidade, tem a concentração, tem a quantidade. Então, isso aí é muito específico. Você tem que ver o exame e é bem minucioso para você poder extrair as informações desse exame. Então, não é só a contagem, não é só a quantidade. É uma série de fatores que contribuem. Mas, normalmente, o fator que é mais assim, importante para ser o divisor de águas entre o paciente ser fértil ou ser infértil é a concentração de espermatozoide. Né? Eu posso congelar óvulos. A partir de que idade? Toda mulher pode congelar ovos, quanto antes melhor. Porque quando você congela óvulos mais jovens... Quanto tempo fica? Isso varia muito do óvulo que você está congelando. Assim, eu paguei lá quanto tempo? Você paga... Normalmente você tem uma manutenção, uma anuidade. Entendi. Entendeu? Então, assim, cada ano que você mantém um material numa paleta congelada, você vai ter como se fosse uma anuidade. E dá certo? Sim, as taxas são altas, mas tem inúmeros fatores que influenciam também para você ter um óvulo bom e uma criança em casa viva, nascendo e chorando ali, existem muitos fatores que podem o processo ser interrompido. Né? Então, só o fato do óvulo estar congelado e ele estar bom para a fertilização não quer dizer que a gravidez vai ter sucesso. Vai dar certo, né? O mesmo caso sem ser óvulo também é espermatozoide. Já que eu congelo um, posso congelar o outro também? Pode. Normalmente o congelamento de espermatozoide ele é recomendado para aqueles pacientes por algum motivo vão por exemplo, uma pessoa ela tem um espermograma normal. Ela é casada, ela não quer ter filho naquele momento e ela vai precisar fazer um tratamento de uma quimioterapia por um tumor que descobriu, não relacionado à parte urológica. Essa quimioterapia ela pode lesar os espermatozoides que a pessoa tem. Então, ela congela e deixa aquele sêmen congelado. Daqui 5 anos, ela recuperada da doença, resolve ter filhos. Se ela tiver com a contagem já perdida, se ela tiver
se a quimioterapia tivesse sido tóxica para a produção de espermatozoide, ela já tem uma reserva guardada. Então, normalmente, essa é uma das situações, entre outras, que a gente indica o congelamento de espermatozoide, né? No caso, ou seja, então, vamos falar assim, hoje em 2020, aí, com tanta tecnologia, existe bastante chance de ter, se eu não conseguir, no caso, né, se eu tiver meu óvulo normal, mas não conseguir engravidar e ele também, existe uma grande chance da gente conseguir, no caso, ter um filho. Existe. Tem muitas mulheres que às vezes são solteiras, não encontraram às vezes ainda o pai ideal para... Tem uma história da Carina Bach que fez isso, né? Famosíssima. Carina Bach, procura aí no Google. Um bebê lindo, maravilhoso, é a carinha dela. Foi doação de esperma. E o mais engraçado que aí ela não tinha namorado, não tinha nada, acho que ela tem 38 anos, 39, acho que ela queria. Os pais delas aceitou, todo mundo aceitaram. E aí ela arrumou um namorado e casou agora, e provavelmente agora vai ter um filho realmente. E o cara que ela casou, tipo, aceitou o menino, porque a cara dos dois, que eles são loiro, branco, do olho azul, coisa mais linda do mundo, quem não queria. Tem a foto dela? Põe aí, da Carina Bach. Gente, é uma história super legal. Do Brasil, que eu conheço de famosa, porque é uma atriz, inclusive, atriz modelo. Ela virou fitness também, linda pra caramba. E ela fez isso. Foi de doação, né? Doação a gente fica sabendo ou não? A gente escolhe. Quem é o doador? Não pode, né? Você não sabe quem é o doador, mas você pode escolher as características, né? Então, assim, se eu quiser um de olho claro, loirão, para combinar comigo. É muito comum, assim, existem alguns homens que não produzem espermatozoides, que nasceram inférteis, né? Tá. Esse homem, tem isso também, né? Como que eu descubro? Isso. Só na hora da... Não tem, né? Durante a investigação, durante a nossa série de exames, né? Então, quando a gente faz uma investigação, uma vez feito o espermograma, identificado que tem uma anormalidade... Qual a taxa disso? Tem, mais ou menos? É alta. A gente, normalmente, 1% da população masculina pode apresentar, caso a gente chama de azospermia, né? Então, ou seja, em cada 100 homens, tem a chance de um deles ali não ter a produção suficiente para poder engravidar de uma forma natural. Não quer dizer que ele não possa ter filho, mas assim, de forma natural, tendo relação em casa, sem nenhum estímulo médico, 1% da população masculina é portadora de infertilidade, né? Então, como eu estava dizendo, quando um casal procura a gente chama de... esses bancos de sêmen, né, eles escolhem, né, por exemplo, um casal que é afrodescendente, ele vai escolher um doador que tenha sido afrodescendente. Um casal que é de origem caucasiana, alto, branco, ele vai escolher também um doador que tenha características, altura, cor dos olhos, né? Isso daí é possível. Você não é possível contactar a pessoa que doou, mas aquelas características você pode fazer essa seleção na hora de comprar o sêmen, né? Eu fiquei na dúvida agora de quem eu procuraria, por exemplo. Uma mulher já vai no ginecologista, o homem nunca vai em nada. Ele só vai se acontecer alguma coisa com a mulher, já até briga e vai, e já vira aquela confusão. Ele só vai, inclusive no urologista, que é o câncer de próstata, que nós já falamos aqui, que é o Novembro Azul. O pessoal tem muita dificuldade, muito preconceito. No caso, quem cuida da infertilidade é o urologista ou eu fiquei na dúvida, porque existe, né? A infertilidade, ela é vamos dizer assim, uma sub-área da urologia, né? Então, assim, praticamente todos os urologistas, eles têm um conhecimento sobre isso. Sim, tem um conhecimento, pelo menos para fazer a avaliação inicial, né? Então, para indicar. Isso, todo homem que deseja fazer uma avaliação, isso daí não necessariamente precisa esperar a indicação, quando a gente fala indicação formal, né, as recomendações da sociedade, de aguardar 1 ano, tudo, mas tem muitos homens que às vezes antes de casar ou naquela fase pré-matrimonial, quer identificar que se está tudo bem com a parte de fertilidade, procuram o urologista para poder fazer uma rotina e um check-up. Eu vou até puxar um gancho já nisso, já que a gente está falando de homens, do homem procurar. A mulher a gente já sabe que tem que fazer, eu mesmo faço todo ano. Papa Nicolau faz uma vez por ano, tem que se cuidar. Tem mulher que, inclusive, não vai, tem que ir, viu, gente? Aí vamos falar dos homens. Os homens nunca vai em nada. Você vê os meninos adolescentes, você quer já vacinar HPV, não quer, você quer não sei o que, eles não querem tomar vacina de normal quando tem de 15 anos, é um absurdo, né? E o homem, tem algum exame que ele possa fazer, ou preventivo, que a gente possa indicar, sem ser o da próstata, que a gente fala toda vez?
Sim, o homem jovem, ele deve procurar sim um urologista antes de esperar aparecer um problema ou uma doença, né? Não existe como na mulher. Na mulher a gente fala assim que começa a menarca, a menstruação, procurar a ginecologista. O homem, quanto antes, melhor. Normalmente o pai leva o adolescente ali numa consulta com o urologista para poder ver o pênis, avaliar a questão de fimose, tem aquela dúvida se precisa ou se não precisa operar, e dali em diante começa já uma relação aí de rotina preventiva. Normalmente quando a vida sexual inicia do homem, surgem inúmeras dúvidas, né, sobre prevenção de doenças, sobre o uso de preservativo, como usar, como se prevenir, quando fazer exames, né? Então isso daí não existe uma idade recomendada, mas o adolescente, o adulto jovem, ele deve procurar o urologista para poder tirar essas dúvidas e tirar esse preconceito que tem sobre isso, né? Só você citou do câncer de próstata, é um assunto diferente, mas aí já é outra faixa etária. Aí a partir dos 45, 50 anos, que é a recomendação de procurar para fazer a rotina anual, assim como a mulher faz a prevenção do câncer de colo de útero, né? Gente, vou lembrar mais uma vez que você pode participar do nosso programa durante a semana, dando sugestões de matéria, participando pelos e-mails, pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp, no 99457-4774. Mande a sua pergunta, mande suas sugestões, mande foto, faz o que você quiser participando com a gente, que a gente está em gravação, a gente está gravando o programa, amanhã você assiste ele inteirinho, reprise, manda, eu quero reprisar tal matéria, eu quero ver aquela transformação, eu quero ver isso, participa. Uso de anabolizante, vamos lá, pode prejudicar a fertilidade do homem ou não? O uso de testosterona, principalmente, que é o que é mais buscado aí, né, pelos homens aí, quando buscam hipertrofia muscular e ganho de força, ele influencia diretamente o eixo da produção de espermatozoides, né? Os espermatozoides, eles são assim, controlados, como se fosse uma indústria que você tem um motor que produz os espermatozoides. E quem produz é a testosterona. Então, seria óbvio você entender, se você está tomando mais testosterona, você teria uma produção maior de espermatozoide. Mas não é muito bem assim que funciona, né? O eixo ele tem um autocontrole, então quando você usa muito hormônio de fora do corpo, né, os injetáveis, os anabolizantes, esses hormônios acabam, o organismo enxerga aquilo como está tendo muito hormônio. Então ele para de produzir o hormônio natural. Entendi. Então, assim, durante aquela fase que você está tomando o hormônio, pode até ser que às vezes a produção não seja momentaneamente alterada, né? Mas a partir do momento que você suspende o uso, existem muitos casos que o organismo não consegue voltar à produção normal, né? Então são aqueles pacientes que tomam anabolizantes, esses pacientes eles podem evoluir, além da azospermia, eles podem evoluir com distúrbio hormonal, um descontrole hormonal grave, com problema de libido, baixa libido, problema de ereção, atrofia dos testículos, né? Então assim, a reposição hormonal, ela pode ser feita, desde que ela seja feita naqueles pacientes que realmente precisam, quando eles têm alguma doença que tem uma baixa produção, a gente chama daqueles pacientes que são os hipogonádicos, né? E acompanhada por médico, né? Isso que você comentou aí de uso de medicamentos veterinários, isso é completamente abominado aí pela sociedade. Eu já vi gente quase falecer, já vi história da pessoa se injetar, eu não lembro o que é do cavalo lá do irmão, teve vários. O uso descontrolado dessas drogas, além da espinha, tudo no corpo, acaba com a pessoa. Você altera todo o eixo, né, do seu metabolismo, então isso aí pode interferir aí na parte óssea, na saúde cardiovascular, né, na saúde da pele, né, na saúde hormonal. Isso aí é um uso aí que de forma alguma é recomendado pela sociedade. Vamos puxar o gancho e já falar do outro assunto que também, disfunção erétil. As principais causas. Talvez o anabolizante também fala quem usa, que ainda fala, que adianta você ter um tanque em casa bombadão se não funciona. Isso é verdade ou não? É bom você deixar no doctor que eu vou virar ali, ó. O pessoal pode participar ali também, eu vou virar meu celular ali. Vai. A disfunção erétil, ela tem várias causas, né, que devem ser investigadas também. E o que é importante o homem com disfunção erétil procurar o urologista, porque a disfunção erétil ela pode ser um sinal de que o seu organismo não está funcionando bem, né? Então tem muitos pacientes que ao procurar o urologista
e contar sobre a queixa de disfunção erétil, a partir dali ele descobre que ele é portador de diabetes, que ele é portador de um problema de colesterol, ou que ele é portador até de uma doença cardiovascular. Então, o pênis ele funciona com sangue. Quando você tem algum problema que aquele sangue não chega no pênis, aquilo pode ser o início de uma doença sistêmica, não necessariamente só uma doença urológica e da disfunção erétil. Então, por isso que é importante você procurar, desde os primeiros sintomas, o médico, porque também existem outros fatores, né? Fatores emocionais, você pode ter uma desregulação hormonal, que pode estar interferindo também na ereção, né? Então, o problema de ereção ele tem que ser encarado como uma doença, e não só como uma desordem do ponto com a parceira, do ponto social. Ele é uma doença que deve ser investigada, e uma vez que você encontra a causa, ela deve ser tratada. O tratamento hoje da disfunção erétil, ele tem uma série de medicações, desde medicamentos orais, medicamentos injetáveis, até em alguns casos mais graves, o implante e o uso de próteses penianas, né? Então, aí no caso de prótese, que patamar que chega já para usar a prótese? É uma cirurgia. Mas ela funciona normal? Diferente da prótese feminina, vamos dizer assim, da prótese adicional de mama, que a gente está mais acostumado a ver na rotina, né, dos cirurgiões plásticos, tudo. A prótese masculina ela não é um instrumento para aumento peniano, como é feito na mama da mulher, para poder fazer um aumento estético, né? A prótese masculina ela é vamos dizer assim, o fim da linha do tratamento da disfunção erétil. Uma vez que você já teve falha nos tratamentos medicamentosos orais, nas terapias injetáveis também, a prótese peniana ela é uma forma de você preencher o pênis com material para que ele possa fornecer uma ereção suficiente para poder ter o intercurso sexual com a parceira, né? No caso aí, quando ela é indicada? Normalmente naquele paciente que tem uma disfunção erétil que não teve uma resposta ao tratamento, ou seja, aquele paciente que já tomou a pílula, que já fez uso de medicação e mesmo assim não teve reação. Então a prótese ela tem vários tipos de próteses, né? Tem próteses de diferentes valores, diferentes marcas, diferentes mecanismos de ação e que elas são implantadas sempre pelo médico urologista. E essa prótese, o intuito dela é deixar o pênis em ereção para poder conseguir a penetração. Dizem que tamanho não é documento, né? Já que você falou tudo isso aí, então nós estamos falando de prótese. Existe cirurgia para aumentar o tamanho ou engrossar? Olha, isso é um tema até que polêmico, né? Cirurgias, existem várias técnicas que já foram descritas ao longo da história da urologia para tentativa de fazer alongamento e engrossamento peniano. Normalmente, o problema... Vamos supor que tem gente que nasce com alguma anomalia, porque tem, né? Distúrbios da aparência sexual existem, são doenças que são tratadas com cirurgias plásticas reconstrutoras e normalmente são esses os casos que você... Gustavo, cirurgia assim? Cada caso é um caso, né? Mas assim, tem pacientes que nascem às vezes com malformações da uretra, malformações da pele, e normalmente as cirurgias reconstrutivas têm resultados muito bons, né? Sobre cirurgia de alongamento, são casos muito específicos, assim. Então tem pacientes que às vezes têm um acúmulo de gordura, tem paciente que às vezes tem uma pele maior, que às vezes repuxa o pênis, né? Tem alguns pênis que eles têm uma curvatura já congênita, que nasceu com a pessoa. Então, em alguns casos, você consegue fazer uma cirurgia corretiva, mas você não consegue jamais assim, alongar um pênis assim, mais que 1 centímetro, né? São mais cirurgias corretivas que cirurgias de alongamento. Tudo que você vê na mídia, assim, prometendo, é muito comum, você vê hoje na internet, né? Esses sites, banners, assim, prometendo alongamento peniano que dobra o tamanho, aumenta o tamanho. Isso aí é tudo normalmente charlatanismo, não deve ser... É tipo fake news, é igual basicamente toda a rede social. Isso. Então, no caso, assim, se você tiver algum problema, antes de brigar, se matar com a sua esposa, tente até o último momento, porque também para Deus nada é impossível. E tem tratamento hoje para quase tudo. E muitas vezes o problema do homem se enxergar com um pênis pequeno é mais um problema, às vezes, de desordem de imagem. Então, muitas vezes, não é nem o urologista que vai tratar. Você vai ter que contar com a colaboração, às vezes, de um médico psiquiatra. Emocional isso. também, com certeza. Né? Na verdade, assim, a grande maioria dos casos de você não ver o seu corpo de uma forma como você acha que ele deve ser, o problema não é com o corpo, mas sim com a forma que você enxerga ele. É complicado, porque assim, as pessoas fazem uma imagem, você tem outra imagem, aí vira aquela distorção, né? Igual hoje, ainda mais hoje com rede social, todo mundo quer pôr olho claro, quer pôr cintura fina, quer pôr peitão.
É aquele negócio, você aceitar como você veio, não é fácil. Mas se você aceitar, fica mais fácil tudo. Entende? Você não vai ter tanta necessidade, porque quando a gente passa ainda por um momento desse, que a gente vê que a gente não tem necessidade de quase nada, apenas de acordar e dormir com saúde e paz, né? Porque muita gente se incomoda com outras coisas, mas o que nos deixa sem a paz, acredito que é não ter saúde. Porque se não tem saúde, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem condição. Que às vezes a pessoa fala, mas quero ver você sem dinheiro, mas também sem saúde eu não vou conseguir o dinheiro. Então, assim, é uma coisa bem do X da questão, né? Você acha que a gente deixou de falar alguma coisa que seria importante, Gustavo? Ou acha que a gente conseguiu abordar tudo da infertilidade, eu acho da ereção, de tudo? Eu acho que o importante, assim, até no momento atual que a gente está, né, do combate de saúde pública, né, a gente deve lembrar das prioridades, né? Nunca devemos, assim, essas rotinas de prevenção, de exames de check-up, isso aí devem aguardar o momento oportuno para ser feito, né? A recomendação agora é você procurar a ajuda médica, a ajuda do urologista somente naqueles casos em que você enxerga aquilo como uma situação ameaçadora, né? Como cólicas renais, sangramentos, né? Pacientes que já são portadores de doenças aí oncológicas que fazem acompanhamento não devem perder o acompanhamento, mas acho que o momento agora é da gente conscientizar e usar o serviço de saúde somente nos casos aí que realmente são de extrema importância, né? Eu tô aqui, ó, peguei meu celular na mão, porque eu tava fazendo uma live aqui ao vivo, tanto pelo Instagram e pelo Facebook. Estávamos falando da infertilidade, que é coisa que acomete muita gente, mas a gente precisa de bastante informação, né? No caso aí. Lembrando que você deve sempre procurar um médico responsável, deve se cuidar, deve fazer os exames e ter certeza. Gustavo, obrigada e até uma próxima aí. Tá bom. Obrigado, Rita. Parabéns aí pela sua iniciativa e pelo seu programa. É isso aí, gente. Tem muito mais. Fica com a gente, que tem muito mais coisa no programa de hoje. Bora lá?